Então, estamos gravando. Então, a gente vai começar hoje o tópico 8. Vamos reservar o final da aula para as dúvidas, senhores. Não, aqui PDFs no website. Notas. Tópico 8, que é o último tópico da lista que a gente vai cobrir nessa disciplina. Então, nós vamos estudar aqui hoje a determinação conjunta das taxas de câmbio e de juros. No tópico anterior, nós estudamos a determinação da taxa de câmbio para dados valores do R, do R asterisco e do E+. Aqui neste tópico a gente vai estudar esses 3 itens abaixo. A determinação da taxa de juros nominal para os dados valores do PIB e do nível de preço, Y e P. Depois, a determinação conjunta da taxa de câmbio e da taxa de juros, dados os valores da taxa internacional de juros, da taxa de câmbio um passo à frente, do PIB e do P. E depois vamos estudar a determinação conjunta da taxa de câmbio, curto e longo prazo, pode também interpretar da taxa de câmbio hoje, e do E+, e da taxa de câmbio, da taxa de juros, desculpa, ou seja, aqui onde eu escrevi isso aqui, pode colocar E+, e a taxa nominal de juros, dados os valores dessas 3 variáveis, taxa internacional de juros, oferta de moeda e PIB. Então, a gente começa falando da determinação da taxa de juros. O mercado monetário é a determinação da taxa de juros. Nós tínhamos discutido no tópico 5, se não falha a memória, a determinação do nível de preço no longo prazo. Era uma análise onde usamos a teoria quantitativa da moeda. Aqui é uma análise de curto prazo. Nível de preços vamos tomar como dado. Lá naquela análise de longo prazo, a gente analisava a determinação do valor de longo prazo do nível de preço. Aqui a gente vai fazer o contrário. Vamos supor que o nível de preço está dado e vamos ver como variações na quantidade de moeda impactam a taxa de juros. Então, eu peço para o aluno considerar a equação quantitativa como ponto de partida. Ah, meu Deus. Ai, peraí. Não, tá ali. Estava procurando a caneta de escrever no quadro. Já achei. Então, a gente vai tomar como ponto de partida a equação quantitativa só que a gente vai assumir, ao invés de que o V é constante, vamos assumir, vamos assumir que o V depende de forma crescente da taxa nominal de juros. Ou seja, uma elevação na taxa nominal de juros faz com que a velocidade de circulação da moeda aumente. Ah, mas isso não é constante? Mas pode ser para o longo prazo. O V seria com longo prazo. No curto prazo, o V pode oscilar. Em particular, quanto maior for a taxa de juros, mais rápido a moeda vai girar. Por quê? À medida que a taxa de juros começa a crescer, o custo, pode ter, por exemplo, o chamado custo de oportunidade de reter moeda, aumenta. Porque o que você sacrifica ao carregar moeda na carteira ou deixar parada na conta corrente? Juros. Então, quando a taxa de juros começa a aumentar, esse custo de carregar moeda fica cada vez maior. Consequentemente, você vai querer se livrar mais rapidamente da moeda, ou seja, a moeda vai ter uma velocidade maior de circulação quando a taxa de juros aumentar. Tá? Então, vamos ver o que eu escrevi aqui nas notas de aula. Então, isto aqui, a gente acabou de discutir. E aí eu digo que, quando nós falamos que o V depende do R, nós estamos discutindo, modelando, discutindo, analisando o quanto de moeda os agentes econômicos desejam carregar. Implicitamente, nós estamos analisando ou modelando a demanda por moeda da economia.
Feitas essas considerações, podemos então reescrever a equação quantitativa da seguinte forma. Vou voltar aqui para o quadro. Tendo em vista que eu disse que nós estamos então analisando a demanda por moeda, então isso aqui seria a região 1 do quadro. Isso que eu vou colocar aqui agora vai ser a região 2. Então, para enfatizar que estamos falando de demanda por moeda, eu vou botar um D aqui, para nos ajudar a lembrar. MD. E colocar assim um R entre parênteses para lembrar que depende do R. Não é vezes R, é uma função de R, que depende do R, né? Uma notação matemática para isso. P vezes Y. Aí eu vou trazer o P para o lado esquerdo, mandar o V para o lado direito e o Y, deixo o Y onde estava. Tá? Então, essa expressão aqui aparece nas notas de aula logo no começo da página 2. Então, perguntas até aqui? Então vamos lá. A gente tinha chegado aqui para escrever um pouco menos, para não ficar escrevendo 1 sobre V de R, eu vou fazer o seguinte, só para escrever um pouco menos. Para escrever menos, apenas para isso. Vou dizer que tem um H que depende do R, que é igual a isso aqui, ó. Uma variável H que é igual a 1 sobre V. Como o V depende de R, o H depende do R também. Então vamos lembrar aqui o seguinte. Se o R crescer, um crescimento no R, aumenta o V, a velocidade aumenta quando o R aumenta, consequentemente a fração diminui. Tá? Então, uma elevação nesse R faz com que o H caia. Então vamos ver o que eu escrevi aqui nas notas de aula. Para tornar a notação mais leve, você escrever um pouco menos, a igualdade acima será expressa como, dessa forma, tem isso aqui no quadro, H de R é igual a 1 sobre V. O H é igual a 1 sobre V, e como a gente discutiu no quadro, o H agora é decrescente no R. Então, quanto maior o R, menor o H. Denote a quantidade ofertada de moeda por M. Haverá equilíbrio no mercado monetário quando a quantidade ofertada for igual à quantidade demandada, ou seja, M igual a MD. Então eu simplesmente trago esse M. Então M sem subscrito quer dizer oferta, quantidade ofertada de moeda. Coloco aqui, ó. Substituo aqui, chego na expressão M sobre P igual a... lembrando que isso aqui eu substituí por H, né? Esse 1 sobre V. E de novo, para escrever um pouco menos, eu vou usar a letra M minúsculo. M aqui não é um multiplicador monetário, esse M minúsculo. Agora é para representar o que chama quantidade real de moeda. M é a quantidade nominal, a quantidade de moeda que existe na economia, dividido por P. Aí eu digo a figura 1 ilustra o equilíbrio no mercado monetário e a determinação da taxa nominal de juros de equilíbrio. Vamos ver então aqui quem é a figura 1. Então, basicamente, a gente tem que representar esse lado, que seria o lado da oferta, e esse aqui que seria o lado da demanda. Então, vamos lá. Lembrando, a nossa igualdade é essa aqui. Na figura 1, eu coloco no eixo horizontal o M sobre P, que eu estou chamando de Mzinho. No eixo vertical eu coloco R, de taxa de juros. Aí aqui eu marco M sobre P, o lado esquerdo da igualdade. Isso aqui não depende da taxa de juros, então é uma reta vertical desta maneira aqui.
E o lado direito? Lembra que quando o R aumenta, o H diminui. Então esse produto é decrescente. Ou seja, esse termo aqui, à medida que o R cresce, ele diminui. Então a gente tem uma relação decrescente. E a gente representa dessa forma. Tá? Então essa aqui, a curva decrescente é a demanda por moeda. Aí eu chamo esse ponto aqui de interseção de B. Ah, por que você não chamou de A, vem chamando aquele de A, porque o A vai aparecer em outro gráfico já. Então, como eu sei disso, eu vou chamar isso aqui de B. Isso aqui, então, eu vou chamar de R chapéu, é a taxa de juros nominal de equilíbrio. Perguntas? Não? Então, vamos fazer 1 ou 2 exercícios, se não me falha a memória. Ou talvez 3, na verdade. Mas são 3 exercícios, figuras 2, 3 e 4. Vamos lá. Então, aqui nas notas de aula eu digo: denote a razão M sobre P por Mzinho. Isso aqui a gente discutiu. Lembrando, a esse comentário, que essas variáveis são exógenas, ou seja, a gente não discute, elas estão definidas fora do modelo, no momento nós estamos discutindo o comportamento delas. Então, a gente vai fazer 3 exercícios. Vou colocar em preto aquilo que eu acho que não vai mudar. A gente tem que lidar com as figuras 2, 3 e 4. Então, para fazer o gráfico bem grande. Em azul que vai fazer o que vai mudar. Então, aqui nós estamos ilustrando o equilíbrio inicial. Então vamos lá. São 3 exercícios. Exercício 1, ΔM positivo. Eu botei em azul. Deixa eu passar isso, perdão. Esse aqui para cá. Isso aqui bem aqui para baixo. Esse aqui o right. Tô gravando aí. Então, exercício 1. É uma expansão na quantidade de moeda, e isso é ilustrado na figura 2 das notas de aula. Expansão na oferta de moeda. Então, isso aqui, ó, ganha o número 1, que era a quantidade inicial. Então, e essa aqui vira a curva S1. Temos, então, uma nova quantidade de moeda para a oferta de moeda, que eu chamo de M2. Nível de preços não vai mudar, pelo menos nesse momento. Aí aqui a gente mostra o S2, ou seja, tem a curva S2 associada a esse valor M2 sobre P, um novo ponto de equilíbrio com uma nova taxa de juros de equilíbrio, R2. Então a conclusão nesse exercício aqui é que há uma queda na taxa de juros.
e a menos de um lápis da minha parte. Isso aí reproduz relativamente bem, exceto pela minha incapacidade de desenhar linhas retas neste quadro, a figura 2. Só um minutinho, Murilo. Sim, é isso. Isso é a figura 2. Pode falar, Murilo. Boa noite, professor. Eu queria pedir se dava para você botar a equação do m sobre p igual a hr e botar da mesma forma que você fez um pouco antes, falou para a fórmula, tipo, se m aumenta, o r diminui, se o y aumenta, o p diminui, que aí dá para se guiar Só um minuto. Uma coisa de cada vez. Eu vi que tem uma pergunta. Primeiro tem uma pergunta, agora que vi que tem uma pergunta no chat. O que seria o M minúsculo? M minúsculo é igual a M sobre P. Ok? Então, só para. Por que você usa M minúsculo? Para não ter que escrever aqui o eixo é M sobre P, eu uso M minúsculo. Tá legal? Então, M minúsculo quer dizer Mzão sobre P. Então, essa é a pergunta do chat. Agora, pergunta do Murilo. Você gostaria de que a gente tivesse aqui no quadro a seguinte equação, eu acho. É isso? Era isso, Murilo? Murilo? Isso? e para botar... Assim, aqui a única coisa que tem, que você for observar, é lembrar que esse, vou marcar aqui, tentar botar pontilhado, que a relação aqui do H com R é decrescente. Quanto maior o R, menor o valor desse H. Por isso que essa curva aqui é decrescente. Tá? Ou seja, você vai caminhando para a direita, vai caminhando nessa direção para cima, o valor do produto H vezes Y diminui, porque o R está puxando o H para baixo. Tá? Era isso? Uhum. Ok. Obrigada. Nada. Bom, então agora nós vamos... Então, exercício 1, expansão monetária. Nesse exercício, a gente tem a curva de oferta, a curva S se desloca para a direita, e nós concluímos que há uma queda na taxa de juros. Ou seja, o equilíbrio passa do ponto B1, devido a... Lembrando, tem que explicar o gráfico. Então, situação inicial, as curvas relevantes são S1 e D, o equilíbrio inicial é B1, com a taxa de juros R1. Devido à expansão da oferta monetária, a curva S se desloca para a direita, de S1 para S2. Novo equilíbrio é no ponto B2, com a taxa de juros R2, e a gente observa que a nova taxa de juros, ou seja, R2 é menor que R1. Então agora eu vou tentar apagar isso aqui. E trazer de volta o que estava em preto. Parece que eu tive sucesso. Essa deveria ter ficado um pouquinho mais para a esquerda, né? Então nós vamos passar para o exercício 2. Então, quero copiar isso aqui. Gráfico. Para usá-lo daqui a pouco no exercício 3. Ctrl C. Vamos fechar isso aqui. E agora a gente vai ter que apagar isso aqui. Também. Ah, não consigo apagar. Então, olha, pequena limitação. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não sei porque depois que eu colo alguma coisa aqui, normalmente eu não consigo apagar o que tinha antes no quadro. Deixa eu tentar uma coisa aqui então. Editar, selecionar tudo, Ctrl C, editar novo, não, imagem, arquivo novo.
Não quero salvar nada. Editar, colar. Ai. Mas tudo bem. Eu trago de volta aqui a equação que eu sem querer apaguei. Disco de pincel. Não de palheta de pincel, que eu acho que pode manter aqui. Essa palheta de pincel tem que ficar aqui. Isso aqui. Ó. Então, colocar aqui no canto aquilo que eu sem querer apaguei. Vou voltar para o azul. Então, a equação. Vou botar aqui em cima. Que eu tinha pedido M sobre P igual a H de R vezes Y. E a relação aqui é decrescente entre o H e o R. Então, o exercício 2, a gente vai falar que tem um aumento no P, tá? E a gente quer ver o que vai acontecer. Então, lá vamos nós. Então, é que o nível de preços vai mudar. Então, quando você aumenta, mas o M fica constante, é a oferta de moeda. Então, quando você aumenta o P, essa fração diminui. É o contrário do que acontece quando você aumenta o M. Quando você aumenta o M, a fração aumenta. Aí você marca a direita. Agora a fração diminui, você marca a esquerda. Então, ele marca alguma coisa como isso aqui. M sobre P2. Opa, desculpa, agora tem alguma coisa aqui que ficou incompleto. Que deveria ser 1. Não. Então a gente traça uma nova reta vertical. Chama isso aqui de S2, uma nova associada, uma nova oferta real de moeda. A quantidade de moeda que o Banco Central colocou em circulação não mudou, mas como o nível de pressão mudou o M sobre P se alterou. Então tem um novo ponto de equilíbrio aqui, B2, ao qual está associado a taxa de juros R2. Então a nossa conclusão desse exercício é que ao contrário do exercício anterior, onde havia uma diminuição do R, agora nós temos uma elevação do R. Perguntas? Um ponto importante é que no exercício, diferença anterior deste exercício, para o anterior é que a elevação no M é um ato de política econômica. O governo o Banco Central quis expandir a oferta de moeda, por exemplo. Aqui é alguma coisa que não foi uma decisão de política econômica. O nível de preço aumentou por alguma razão que não foi, porque o governo não controla diretamente o nível de preço. Tá? Bom, então a gente vai fazer agora o exercício 3. O exercício 3, eu vou selecionar esse gráfico para apagar. Vou apagar isso aqui também. Eu esqueci de dizer, isso aqui era a figura 3 das notas de aula, que eu acabei de apagar, desculpe. Ou seja, aqui deveria ter sido escrito em algum momento que nós estávamos discutindo a figura 3 das notas de aula. E até, na verdade, então agora então, vamos lá. Aqui figura 3. Perdão. Permito, inclusive, conferir com o que eu tenho aqui nas notas de aula. Sim, isso é equivalente à figura 3 das notas de aula, efetivamente. Então, agora, vamos então apagar gráfico para passar para o próximo exercício. Então, o exercício 3. A gente vai considerar o que acontece quando o governo aumentou o PIB. Não, de novo, né? Alguma coisa aconteceu que o PIB aumentou. Por exemplo,
houve preço chamado preço das commodities, você falando no Brasil, o preço das commodities aumentou, isso é bom para o Brasil, que aumenta o valor do seu PIB, da sua produção agrícola, aumenta o PIB, ou já para um país exportador de petróleo, o preço do petróleo aumentou no mercado internacional, isso impacta positivamente o PIB do país. Tá? Isso que a gente vai desenhar aqui deveria ser igual, bem similar à figura 4 das notas de aula. Então, tá ali o nosso gráfico, ponto de partida. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. A oferta de moeda. A oferta de moeda não muda. Essa curva S, ela é determinada pela razão M sobre P. Nem o M nem o P mudaram, então a curva S não muda. Então nada acontece. Não, acontece sim. Porque a demanda por moeda depende, é dada por esse lado direito aqui, ó. Então, observa o seguinte, aumentando o Y, aquele produto aumenta. Então, para a mesma taxa de juros, por exemplo, podemos até olhar para o R1, que já está aqui no quadro, se antes as pessoas demandavam essa quantidade aqui, elas agora devem demandar uma quantidade maior do que isso aqui. Então, a conclusão, por exemplo, seria algo como esse ponto aqui, ó, vou chamar de M1 sobre P. Após a elevação não é uma boa chamar de M-til, só P, não, perdão. Chamar só de M minúsculo til, tá? Antes as pessoas demandavam uma quantidade, em termos reais, M sobre P, agora demandam uma quantidade maior. Então, que a nova curva de demanda por moeda passa exatamente nesse ponto aqui. O argumento vale para o R1, valeria para qualquer outro taxa de juros que eu marcasse aqui. Se, por exemplo, eu marcasse essas, demandava uma quantidade que está aqui embaixo, agora demandava uma quantidade maior, você vai estar num ponto à direita. Então, a conclusão de tudo isso é que a nova curva de demanda por moeda, ela passa à direita da curva original. Então, vou chamar esta curva aqui de D2 e colocar o número 1 nessa curva aqui, que já estava. E aí a gente tem um novo ponto de equilíbrio que eu vou chamar de B2. E aqui, então, a gente acha a taxa de juros de equilíbrio projetando o B2 no eixo vertical, que está o R2. E a nossa conclusão, então, é que há uma elevação da taxa de juros. Então, essa elevação do PIB leva a um aumento da taxa nominal de juros. Isso deveria ser equivalente à figura 4, eu vou conferir. O que eu tenho nas notas de aula, sim. Isso essencialmente está no quadro, essencialmente é a figura 4 das notas de aula. Perguntas? Não? Então agora a gente vai passar vamos lá, voltando aqui para o começo. Nós tínhamos 3 coisas para fazer aqui. Fizemos o item 1, determinação do R, dados os valores do Y e do P, PIB do nível de preço. Desculpa, ficou muito grande. Agora, a gente vai passar para o item 2, está na seção 8.2, onde a gente vai... Lembra, no tópico passado, a gente analisou a determinação do R, dado o E+, o R asterisco e o R. Aqui agora a gente... Vamos colocar... Tem a palavra, uma expressão estranha, endogenizar. Ou seja, o R, que na tópico anterior era exógeno, determinado fora do modelo, agora é determinado dentro do modelo. Tá? Então a gente vai querer combinar a análise do tópico anterior com esta, do que fizemos aqui na seção 8, subseção 8.1, para levar a cabo uma análise, uma determinação conjunta do E e do R, dados os valores do R asterisco, do E+, e agora precisa aqui o Y e P, que antes o R a gente tomava como dado, agora a gente acha o valor de R dados os valores de Y e P. Então esse Y e P estão aqui para determinar o R. Como é que isso vai ser feito? Ideia geral, colocar os gráficos da figura 1 e 5 em um único arcabouço. Cadê isso, Alexandre? Figuras 1 e 5.
Tá tudo na mesma página? Tá, mas eu não consigo copiar tudo. Só um minutinho, por favor. Print screen. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Paint. Colar. Até desculpa, tem algo aqui que eu... Não. Imagem. Ctrl Z. Quero colocar isso aqui para a direita, se não me falha a memória. Sim, quero colocar isso aqui para a direita. Tem motivo para isso, não um mero capricho, não. Não. Ctrl X. Acho que até mais. Bom, vamos ver. Editar, colar. Ok. Então aqui está a figura 1. E agora vou trazer a figura 5. Print screen. Vem aqui de novo no glorioso Paint. Só um minutinho, por favor. Colar. Figura 5. Editar. Colar. Então é isso. Ok, senhores. Agora eu não consigo mover a outra figura. Não me perguntem por quê. Oi. Não queria arriscar, eu queria marcar. Vou botar assim, uma do lado da outra. E agora essa aqui também não consigo mais mover. Deixa assim então. Peço desculpas por isso. Eu apanho ainda com o software. Eu quero juntar essas duas figuras. Colocá-la numa estrutura comum. Vai ter uma maneira de a gente fazer isso. Já já a gente vai discutir como que isso vai ser feito. Mas vamos entender aqui qual vai ser o truque. Lembrem que conforme a gente... Ah, perdão, desculpe. O Murilo queria fazer uma pergunta, eu não deixei. Fala, Murilo. Não, só era para perguntar se esse gráfico 5 é o mesmo da aula passada, né? É o mesmo do tópico passado, a determinação da taxa de câmbio, dados os valores do R asterisco e do E+, tá legal? Esse é o gráfico da aula passada, do tópico anterior, tá? Então agora o truque aqui, gente, é o seguinte. Lembre quem que é essa variável X aqui? Paguei algo que eu não queria também. Janela é paleta de pincéis. Paleta de pincéis. Esse X, lembra que eu falei, são taxas de retorno. Você já mencionava aqui R asterisco, o F. Isso aqui também são taxas de retorno. No caso, uma taxa de retorno, que ele só tem a taxa doméstica, então eu coloquei R. O truque que a gente vai fazer vai ser virar esse gráfico para a direita e colocá-lo embaixo do outro. Eu vou fazer primeiro um esboço aqui, depois vamos ver se eu tenho sucesso de fazer algo mais elegante. Tá? Então aí, vamos lá. Tá? Primeiro fazer aqui no Paint, que eu quero manter aquele outro lá aberto. Então a gente tem na figura 1, figura 5 na verdade,
Desculpa, deixa eu colocar isso aqui mais cheinho assim. Figura 5, o conteúdo, isso é verdade, o conteúdo do... Pensar só nas escalas. É algo desse tipo aqui. E e X. Na figura, a outra era figura 1, não é isso? Figura 1, isso. Na figura 1, a gente tem R, que é uma taxa de retorno, e o Nzinho. Observem que se eu rodar isso aqui para a direita por 90 graus, eu vou ter a seguinte figura. Para não me enrolar, só para ter certeza, o que eu vou fazer? Vou rodar por 90 graus aqui no meu papel. Exatamente isso. Tá? Então, eu não consigo ver. Sugestão. Pega esse gráfico, não sei se vocês vão conseguir ver. O que aparece aí para você que talvez fique invertido, talvez o que fica... Isso aqui é minha mão direita. Isso que eu estou mexendo aqui aparece para vocês à direita ou à esquerda? Alguém pode me responder? Esquerda, mas... Esquerda, então fica invertido. Então não adianta eu fazer aqui. Então o truque, mas é o seguinte, pega esse ali, por exemplo, se tiver no papel, até no... Não, você pode, por exemplo, o meu leitor de PDF tem uma opção de rotate, de rodar a figura, rodar para a direita, rodar para ele, sempre roda por 90 graus. Ou então um editor de imagem. Então você pode ver o seguinte, se você está com um papel aqui, aí você faz assim, o papel está em pé assim, você roda assim, você rodou 90 graus para a direita. Quando você rodar a figura 1 e ficar olhando para a figura 1, você vai cair nessa representação aqui. Tá? Com um detalhe, vou botar aqui setas para nos ajudar a entender a direção. Isso aqui crescia nessa direção, eu rodei para a direita, então está crescendo para cá. Ó. E esse aqui crescia aqui assim para a direita. Desculpa, aqui crescia para cima, cresce para a direita. Esse aqui crescia para a direita, ele cresce para baixo agora, quando você rodar por 90 graus. Tá? Aí depois que você rodou por 90 graus, você arrasta, como se arrastasse essa figura e encaixasse, isso que eu fiz aqui com a mão, se arrastasse essa figura que eu circulei em vermelho, ou seja, a figura, esse aqui é a figura 1, a figura 1 já, após a rotação para a direita, encaixa embaixo da outra. Eu vou tentar fazer um esboço aqui. Seleção transparente. Já que eu vou trazer um pedaço aí daquilo que eu circulei, peço desculpa. É como se você fizesse isso aqui, ó. Ok? Traz ela daqui, encaixa embaixo da outra, de forma que as duas origens se cortem bonitinho. Vamos ver então agora. Isso é o esboço. Vou tentar fazer isso de forma mais elegante aqui no quadro. Selecionar tudo. As figuras propriamente ditas. Trazer essas duas, isso aqui. Editar. Vou botar aqui, vou tentar selecionar. Dá um Ctrl C. Espero conseguir colar isso aqui sem maiores problemas. Colar. Não, só veio a figura 5. Então, peraí. Ctrl C. Peraí, editar. Copiar. Espero ter copiado isso que eu... Agora colar. Não sei porque carregado, eu só... Ai, de novo aqui. Não deveria ser tão difícil trazer isto aqui. Isto que eu estou tentando marcar e colar no Paint. No Paint. Mas não vem tudo. Então vai, outra maneira, desculpe. Print screen. Ok.
Ok, fecha isso aqui. Fecha esse aqui. Print screen. Ai, tá na hora da gente voltar para o ensino presencial. Não aguento mais esse negócio. É demais para mim, meus caros. Tenham paciência, tenham pena de mim, por favor. Eu sei que é um saco ver um velho se enrolando com o computador, mas juro para vocês que eu estou tentando. Então vamos ver. Ctrl C, então agora aqui, desfazer. Não, agora deletar tudo. Quero não, selecionar tudo. Deletar. Colar. Ah, agora eu consegui. Só que eu tenho que trazer isso aqui um pouquinho para cima, bem, o mais para cima que eu puder. Então, como eu acho que aqui funciona, vamos ver se eu tenho sucesso. Vou apagar esse figura 1, que senão esse, né? Vou apagar o figura 1, tá? E agora vou marcar isso aqui e aqui dentro do Paint tem a opção de rodar. Girar. 90 graus para a direita. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Eu estou projetando direitinho. Pelo menos isso vocês estão vendo a minha tela, né, ainda, né? Sim ou não? Sim. Tá. Girar 90 graus para a direita. Se Deus quiser, vai virar o gráfico da direita 90 graus. Como eu tinha falado, obviamente ele não ajustou aqui. O R ficou caído, né? Peço desculpas por isso. E agora, aquilo que eu falei, eu arrasto ele aqui, ó. Vejam bem, senhores, essa minha montagem não ficou perfeita. Por que ela não está ficando perfeita? Só para vocês verem que o meu R chapéu aqui está um pouco, no gráfico de baixo está um pouquinho à esquerda da onde ele está no gráfico de cima. Então, assim, se não fosse por essa imperfeição, a montagem seria essa aqui, ó, um exatamente em cima do outro, com eixo, com um alinhamento perfeito que eu estou arrastando aqui, tá? Mas acho que dá para todo mundo entender qual é o truque, não dá? E lembrando, o que acontece então? Na parte superior do... Pergunta refazer. Então vou fazer esse aqui, edit. Girar 90 graus para a direita. Arrasto esse aqui. Encaixo exatamente. Não, aqui só que tem uma coisa aqui. Ctrl Z. Seleção transparente, está marcado. Seleção transparente. Girar 90 graus para a direita. Arrasto, coloco exatamente aqui. Houve uma pequena inconsistência, como eu falei, esse pontilhado aqui deveria bater exatamente onde está essa reta, ou essa reta deveria estar um pouquinho mais para a esquerda. E lembrando, colocando a seta, a parte superior do gráfico nada mudou, então, desculpe, eu queria isso aqui. A variável cresce nessa direção aqui. Aqui também. Embaixo é que tem que ter cuidado que está na parte inferior do gráfico, que o que seria o Mzinho está crescendo nessa direção aqui, ok? Então é esse o truque. Feito tudo isso, se vocês forem olhar, a gente tem aqui na figura 6 a montagem perfeita, tá? Observe que o pontilhado bate exatamente onde está a reta vertical aqui. Então, ou seja, a figura 6, que tem aqui no quadro, é a combinação perfeita, levando em conta a posição das curvas e das variáveis relevantes, que eu fiz um esboço aqui no Paint, tá? Perguntas? Então, o que a gente tem agora? A gente tem, pensa assim, no gráfico inferior, a gente tem a determinação da taxa de juros R chapéu de equilíbrio. Aí a gente usa essa R chapéu, que determinamos aqui, para, usando a análise do tópico anterior, achar a taxa de câmbio de equilíbrio. Aí a Ana Bárbara me pediu para voltar para outra figura. Você quis dizer esta aqui, Ana? Fala. Você só quer ver ou quer fazer uma pergunta? Ok.
Posso tirar? Ok. Então, após, peço desculpa, mas muitas indas e vindas, apanhei um bocado aqui com Ctrl+C, Ctrl+V, conseguimos explicar da onde vem a figura 6. Então, o que acontece? Lembrando, figura 6, como é que a gente obteve? A gente pegou a figura 1, rodou ela 90 graus para a direita, encaixou exatamente embaixo da figura 5, de forma a ter uma montagem como essa aqui. E aí, na parte inferior do gráfico, a gente acha a taxa de juros de equilíbrio, que é o R-chapéu. E aí, de posse do R-chapéu, a gente usa a análise do tópico anterior para achar a taxa de câmbio de equilíbrio. Aqui a gente tomava como dado o R, que a gente determinou na parte de baixo, o R asterisco, que continuamos tomando como dado, e o E+, que ao menos por enquanto estamos tomando como dado. Ok. Dúvidas? Apagar então isso aqui. E acho que nós vamos fazer alguns exercícios. Isso, a gente estava, nem me lembro a página. Página 3. Não. Página 2. Então, a ideia geral, colocar os gráficos da figura 1 e 5 em um único arcabouço. Aí eu digo, é um procedimento relativamente simples. Gire o gráfico da figura 1 90 graus para a direita e posicione exatamente embaixo do outro gráfico, ou seja, o gráfico da figura 5. O resultado é o gráfico da figura 6, como eu falei, agora o M cresce nessa direção, para baixo, se você olhar para a figura 6. Então nós vamos fazer 3 exercícios aqui, onde nós vamos assumir que o E+, vai ficar constante. Vou trazer aqui o Paint para esse lado. E aqui, então o que eu quero aqui agora? Vou tomar como ponto de partida a figura 6. Dar um print screen nela. Com sorte, não terei muita dificuldade para colá-la aqui. Então, nesse exercício que nós vamos fazer agora, nós vamos tomar como ponto de partida a figura 6. Mais fácil abrir um novo aqui, não sei por quê. Não. Cancelar, não quero arquivo novo. Não quero salvar nada. Editar, colar. Pequenas coisas, só que eu já vou mudar aqui, então. A gente vai trabalhar com a figura 7, 8 e 9, não é isso? A1, A2, B1, B2, isso. Então, eu vou apagar esse chapéu que está aqui. Vou tentar apagar esse chapéu que está aqui. Sim. Ok. Então vamos ver o que acontece aqui. Então, perdão. Imagem, não, eu quero selecionar. Ctrl+C. Agora eu vou voltar aqui no Paint. Deixa essa figura salva lá no Paint. Então, o que nós vamos fazer aqui? 3 exercícios, conforme previsto nas notas de aula. Então, primeiro, final, então, os exercícios no final da página 2, esse exercício, gente. Então, exercício 1. Delta M positivo. Isso é ilustrado na figura 7. Então, o que acontece? Então, a gente vai ter aqui, ó, tem que botar um 1 aqui, B1, tá?
o M aumentando, a gente marca aqui M2 sobre P. Aí aqui seria a curva S1, tá? Aí tem uma nova reta horizontal como essa aqui. Lembrando aí, só não esquece. Conforme a gente discutiu, o Mzinho cresce nessa direção aqui, ó, para baixo. Então, esse aumento do M, a gente marca a nova fração abaixo, olhando no gráfico. Mas aqui, então, S2. Esse ponto aqui eu vou chamar de B2. Isso aqui era a taxa R1, ponto de equilíbrio A1, taxa de câmbio de equilíbrio E1. Então, esse ponto B2 ficou numa posição horrorosa, eu vou trocar. Isso aqui deveria ser uma linha reta. Não ficou reto nada. Tentar melhorar. Acho que melhorou um pouco, né? E aqui seria o ponto, vou botar mais próximo, B2. A gente projeta, faz uma linha, projeta para cima, o ponto até ali para o eixo X, marca, chama de R2, e projeta aqui para cima, com uma linha vertical. Achamos o ponto A2, e temos aqui o E2. Conclusão. Delta E positivo. Uma desvalorização da moeda doméstica. Aumenta a taxa de câmbio, por exemplo, a taxa de câmbio passa de R$5 por dólar para R$6 por dólar, o real se desvalorizou. E a taxa de juros, houve uma doméstica, caiu. Então, permito agora comparar isso aqui com a figura 7. É isso. É isso. Perguntas? Vou apagar o quadro. Alguém se opõe? Então, passar para o próximo exercício. Trazer de novo esse gráfico para cá. Próximo exercício é uma elevação no M asterisco. E a gente discute isso na figura, é o exercício 2. Na figura, a gente luta com a figura 8 das notas de aula. Aí vamos pensar, aumentou o M asterisco, o que que acontece? Parece que aqui não acontece nada, a menos que indique o Banco Central vai mudar a oferta da nossa oferta de moeda, porque mudou a oferta de moeda dos Estados Unidos, vamos ignorar essa possibilidade, porque a oferta de moeda fica constante. Aí então ali não acontece nada, e a pessoa vai, não acontece nada, devagar com andor. Peço que os senhores relembrem, por exemplo, este exercício que nós fizemos ainda hoje. Aqui, no final da sessão 8.1. A gente fez esse exercício, ilustramos com a figura 2, ou seja, expansão da oferta de moeda no Brasil. Ilustramos com a figura 2 e concluímos que havia uma queda na taxa de juros. Uma queda na taxa de juros. Então a pergunta para os senhores. Se a reserva... Então, a lógica vai ser a mesma. Aumentou a oferta de moeda no Brasil, a taxa de juros do brasileiro caiu. Aumentou a oferta de moeda nos Estados Unidos, o que acontece com a taxa de juros norte-americano? Cai. Então, nesse exercício aqui, no final da página 2, falar que está aumentando a oferta de moeda nos Estados Unidos é uma maneira disfarçada de dizer que a taxa de juros R asterisco está caindo. Porque a expansão da oferta de moeda nos Estados Unidos puxa para baixo a taxa de juros norte-americana. Então a gente tem uma queda na taxa de juros dos Estados Unidos. Aí o que vai acontecer? Ah, não acontece nada. Não, devagar com andor.
Porque esta curva F ela é afetada. Uma mudança no R asterisco desloca a curva F. E conforme a gente discutiu antes, no tópico anterior, aumentou o R asterisco, a curva F vai para a direita. Se desloca, aumento de R asterisco, ela vem para cá. No exercício em questão, como o R asterisco está caindo, ela vai vir para cá. Então, o que a gente sabe que isso aqui é uma maneira escondida, dissimulada de falar que a taxa de juros internacional caiu, então a gente está falando que a curva F se desloca desta forma. Então esse aqui é o ponto, seria o ponto A1, esse é o ponto A2. Temos aqui uma nova taxa de juros de equilíbrio, que eu vou chamar de E2. Essa aqui seria E1. Tá? Não ficou comprido esse 1. Ok? Na parte de baixo do gráfico, a menos que você assuma que o Banco Central, a gente não vai fazer isso, muda o M porque os Estados Unidos mexeu na sua política monetária, vamos ignorar essa possibilidade. Então o que a gente tem nesse exercício é uma queda na taxa de juros, taxa de câmbio, desculpe, ou seja, a moeda brasileira se aprecia perante o dólar e a taxa de juros doméstica não é afetada. Então me permito comparar isto que está aí no quadro com a figura 8 das notas de aula. É isso. Ou seja, o que está no quadro é uma versão piorada da figura 8. Perguntas? Então, agora a gente vai... Alguém se opõe que eu apague o quadro? Ninguém falou nada, então o quadro será apagado. Vamos então trazer de volta a figura colar. Não, é isso não. Então, o terceiro exercício, que é um exercício, supondo que o PIB brasileiro aumentou, a gente discute isso com a figura 4. Então, o que acontece? Vamos olhar com cuidado. A oferta de moeda não muda. Essa aqui só vai mudar se o R, a reta vertical, se o R mudar. A curva F não. A curva F, a posição dela depende do E mais e do... que a gente está mantendo o tempo inteiro. Esta senhora aqui está constante. Tá? Depois a gente vai mudar essa hipótese. Mas por enquanto ela é constante, está dada. E depende, o curva F depende também do R asterisco. O princípio não está mudando, então vamos ver o que tentar ver o que acontece no gráfico de baixo. A curva S, a princípio, não muda, mas a curva D muda. Lembra que quanto maior for o Y, maior vai ser a quantidade de moeda que as pessoas demandam. Então, se antes elas estavam demandando algo que eu vou chamar aqui de M1, para essa taxa de juros aqui, que agora eu vou chamar de R1, para a mesma taxa de juros vão demandar uma quantidade maior. Lembra que o Mzinho ele cresce quando a gente caminha nesta direção. Então, a curva de demanda por moeda se desloca. E o deslocamento se dá desta forma aqui. Tá? D2, essa aqui seria a curva de demanda inicial. Tá? Então, o que a gente tem? Esse aqui é o ponto de equilíbrio inicial B1. Aí, botei 1 lá em cima também. Surge um novo equilíbrio que eu vou chamar de B2. A gente vê que uma nova taxa, a qual está associada a uma nova taxa de juros que eu vou chamar de R2. A taxa de juros aumentou. Então, essa expansão do Y acaba levando, acaba levando a um aumento da taxa de juros doméstica. E aqui tem um ponto A2, que ilustra aqui no mercado de câmbio com a taxa de câmbio E2. Conclusão: delta E negativo, a moeda doméstica se valorizou e uma elevação no R.
E aqui eu escrevi figura 4, escrevi errado. Era figura 9, tá? Figura 4 era na outra série de exercícios, no final da sessão 8.1. Mas o exercício é o mesmo. Figura 9, permitam então que eu pareça com a figura 9. Sim, isso que está no quadro é uma versão um pouco piorada da figura 9. Piorada devido à minha dificuldade de desenhar as linhas retas aqui nesse quadro. Perguntas? De fazer esse gráfico? Sim, tem chance de cair na prova, lógico. Faz parte da matéria da prova, possivelmente. Tá? Mais perguntas? Vamos em frente, então. Passar para a página 3. Então, a gente vai entrar agora num fenômeno chamado ultrapassagem. Discutir. Chamado overshooting da taxa de câmbio. E basicamente aqui a gente vai estar dando a nossa pincelada nesse ponto 3, tá? O ponto 3 está dentro da seção 8.2, que tinha 1, estava dentro da seção 8.1, a gente começou 2 na seção 8.2, tem uma seção 8.3. Seção 8.3, câmbio fixo, né? Talvez eu devesse ter chamado a ultrapassagem de uma seção separada. Fazer esse próximo tópico, tá? A gente vai falar rapidamente no fim um câmbio fixo. Então vamos atacar esse aqui a chamada ultrapassagem, que é a tradução mais comum dos livros textos para a expressão overshooting da taxa de câmbio. Por que overshooting? Vamos entender aqui a lógica. Nossa. Oh. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, peraí. Não, é impossível. Tentei virar a mesa para ver se... Que eu não sei porque é mais fácil para mim desenhar uma linha reta, movendo na vertical do que na horizontal. Aí eu tentei virar a mesa para ver se eu conseguia facilitar o meu desenho da linha horizontal, mas não tive sucesso. Então aqui tempo e aqui a taxa de câmbio. A gente vai analisar o seguinte fenômeno. Até uma certa data T, a taxa de câmbio era igual a um patamar E1. Não que o câmbio tivesse fixo, era câmbio flutuante, mas as variáveis que relevantes para a determinação da taxa de câmbio, oferta de moeda, expectativas, eram todas constantes. Aí aqui nessa data T, um pouquinho antes dessa data T grande, o governo injeta moeda na economia. Aí deixa eu colocar aqui, chama de T grande subscrito 1. Aí vai ser uma transição, período intermediário, uma transição. Depois, quando chegar depois de muito tempo, chegar numa certa data, que nós vamos chamar de T grande 2, a taxa de câmbio vai atingir o patamar E2. E aí se estabiliza. Aí a nossa pergunta é, o que acontece na transição? Como é que entre as datas T1 e T2? O que acontece nesse meio tempo? Ou seja,
período que a taxa de câmbio deixa de ser igual a 1 e ainda não é igual a 2. Olhando para esse gráfico, a primeira coisa que alguém pode pensar, olha, por exemplo, algo simples, vou colocar aqui em vermelho. A trajetória começa aqui, um crescimento gradual. Uau! Não. O fantástico disso, que ele vai ver que acontece é o seguinte, usando esse modelinho que a gente usou até agora. O que vai acontecer é que a taxa de câmbio vai bater, vai lá em cima num valor aqui que eu vou chamar, por exemplo, de E3, acima do E2, e aí ela cai gradualmente para o valor E2. Poderia até fazer como eu vou fazer em verde, mas a gente não vai discutir. A princípio, em tese, poderia acontecer, mas não, aqui pra gente eu vou deixar desse jeito que está aqui no quadro, que é o que vai aparecer pra gente de verdade, vamos deixar assim. Então veja bem, a taxa de câmbio sai de E1, vai em E2, mas antes de chegar em E2 ela vai acima do valor E2, por isso diz que ultrapassa, vai além do valor E2, ultrapassa o valor E2, para depois cair, para de subir de forma gradual de E1 para E2. E por que isso é importante, Alexandre? Isso teve uma importância teórica grande, ainda pode pensar que tem. Ainda tem. Por quê? Olha, até o princípio da década de 70, entre a Segunda Guerra Mundial e a princípio da década de 70, estava em vigor o sistema de Bretton Woods, onde as principais economias do mundo operavam no regime de câmbio fixo, ou seja, dólar atrelado a ouro, as demais principais moedas do mundo, libra britânica, franco suíço. Franco suíço eu não sei, né? Suíço, sempre disse que é meio distante dessa instituição, mas, por exemplo, o marco alemão, o ien japonês, o franco francês estavam atrelados ao dólar, para um regime de câmbio fixo. E então não existia, vou colocar assim, era uma questão não muito interessante para a economia, um problema chamado da determinação da taxa de câmbio. O que determina é? A ação do governo. Os governos, eles acertaram essas taxas de câmbio logo depois da Segunda Guerra Mundial. De vez em quando um ou outro país muda a sua taxa de câmbio, mas de vez em quando a gente não está preocupado com a determinação da taxa de câmbio. Entendeu o que é? Ou seja, não temos a taxa de câmbio vai ser determinada por forças de oferta e demanda, como o preço da batata. É fixado pelo governo. Bom, aí houve colapso do sistema de Bretton Woods, as principais economias do mundo ficaram no sistema de câmbio flutuante, e aí surgiu para os economistas o problema, se tornou relevante da determinação da taxa de câmbio. Ok, as taxas de câmbio não são mais fixas, agora são flutuantes. Então, a gente consegue dizer, olhando para as variáveis como taxa de juros, oferta de moeda, qual é o valor da taxa de câmbio, ou pelo menos se a taxa de câmbio vai subir, descer. E uma das coisas que aconteceu, que até alguém trazer essa explicação, ou eu mostrar como é que podia acontecer o chamado fenômeno da ultrapassagem, é que as taxas de câmbio eram muito mais voláteis que as variáveis como o M, P, o Y. O que você está querendo dizer, Alexandre? Por exemplo, a gente estudou o modelo monetário do balanço de pagamentos, onde na sua equação fundamental, que dá o comportamento de longo prazo da taxa de câmbio, no modelo monetário de pagamentos, a sua equação fundamental, a taxa de câmbio, é dada por essa igualdade aqui. E aí o problema é que alguém chegava e olhava para isso. Peraí. Tudo bem, esse é o valor no prazo, mas deixa eu olhar o que está acontecendo nessa semana nos mercados financeiros. Pô, isso aqui é quase constante.
Isso aqui é quase constante. Isso aqui é quase constante. Isso aqui é quase constante. O PIB não muda muito assim de uma semana para outra. Então, isso meio que é constante, essa fração da direita. Então, todo mundo do lado direito é constante ou quase constante. E quando eu olho para a taxa de câmbio nos mercados financeiros, ela está lá subindo e descendo. Taxa de câmbio sobe, desce. Ah, tem um problema. Obviamente, então, explicação bastante comum, né? Que as pessoas gostam, felizmente. Eu olho para alguma coisa, eu não entendo, as pessoas são irracionais. Tá vendo? Tá irracionalidade. Porque, na verdade, se os operadores no mercados financeiros fossem racionais, eles saberiam que a taxa de câmbio no longo prazo vai ser dada por essa expressão aqui, e logo não tem motivo para a taxa de câmbio oscilar tanto. Bom, e aí veio a explicação do overshoot, que se você for olhar o que está acontecendo nesse exercício que eu coloquei aqui no gráfico, eu disse, a única coisa que aconteceu é que na data 1 houve uma injeção monetária. Por exemplo, o Banco Central expandiu a oferta de moeda em 5%. E nada mais acontece. A única coisa é que todas as variáveis relevantes para a determinação da taxa de câmbio eram estáveis até a data T1. Na data T1 há uma injeção monetária e nada mais muda. A taxa de câmbio vai lá em cima para depois cair. Não de volta para o E1, cair para um novo patamar E2. Então, enquanto o M só fez o seguinte, se fosse representar graficamente o comportamento do M, o M viria por... O M, se você fizesse num gráfico, também mostrar no T, a única variável que mudou seria aqui, ó, na data T1, o M vinha constante, na data T1 ele dá um pulo. Então esse único pulozinho aqui do M é capaz de gerar um pulo na taxa de câmbio seguido por uma queda gradual. Tá? Depois a gente vai ver o que acontece com o P aqui também. Mas o P também não tem esse comportamento como o da taxa de câmbio. Vai lá em cima e cai. P é o nível de preço. Então o que os economistas se deram conta é que, poxa, você não precisa fazer muito esforço para chegar à conclusão que a taxa de câmbio, quando você olha para um modelo simples como esse que nós estamos lidando aqui, pode oscilar muito mais que as variáveis que determinam o seu valor de longo prazo, como o M, o Y. Uma variação numa única data no M faz a taxa de câmbio subir para depois ir caindo gradualmente. Tá? Então, assim, não havia nada, o fato da taxa de câmbio ser muito mais volátil que as variáveis como a oferta de moeda, PIB, velocidade, taxa de juros, não quer dizer que existe irracionalidade por parte dos agentes econômicos, tá? Então vamos ver perguntas. Vamos ver o que eu escrevi aqui na final de aula. Isso aqui eu falei, taxa de câmbio mostraram muito voláteis, ou seja, muito volátil, ou seja, que a taxa de câmbio oscilava muito mais do que a oferta de moeda, a taxa de juros. E aí pensava, os agentes são irracionais. Não. E então a primeira explicação que tem, que o pessoal aceitou, é da ultrapassagem da taxa de câmbio para esse excesso de volatilidade, tá? Essa grande volatilidade da taxa de câmbio. E a ultrapassagem foi formalizada, ou seja, alguém juntou os gráficos, olhou para um modelo econômico e viu que isso podia acontecer. A primeira pessoa que conseguiu fazer foi o economista Rutger Dornbusch, já falecido. O trabalho foi esse aqui, título Expectations and Exchange Rate Dynamics, o título publicado numa revista importante, Journal of Political Economy. E como o título do trabalho deixa claro, as expectativas sobre a trajetória da taxa de câmbio tiveram um papel central na análise do Dornbusch. A gente vai explorar isso aqui também. Então, o nosso próximo objetivo, tudo que a gente vai fazer até concluir esta sessão 8.2, é utilizar os modelos que a gente discutiu nessa disciplina, ou seja, o que a gente fez hoje, aquele gráfico conjunto, ou seja, figuras como utilizar
esse tipo de gráfico aqui, por exemplo, na figura 7. E aqui, inclusive, era uma expansão monetária, justamente que a gente vai fazer. Vou precisar um gráfico como o da figura 7. E também o modelo monetário de pagamentos que a gente discutiu em outro tópico. 2 tópicos antes desse, não me falha a memória. Para falar da taxa de câmbio a longo prazo. Então nós vamos, como eu digo aqui, vamos lançar mão da equação fundamental do balanço aqui está do modelo monetário do balanço de pagamentos. Ou seja, aqui deveria ser um U. E essa equação fundamental é a expressão 1, está reproduzida abaixo, eu coloquei já no quadro hoje, né? Então, modelo monetário de pagamento, a gente discutiu algumas aulas antes. Você resolvia esse modelo, na sua versão mais simples, uma versão básica, versão plena. Vamos trabalhar aqui só com a versão básica. O valor de longo prazo da taxa de câmbio é dado pela expressão do lado direito do 1. Ou por aquele produto daquelas 3 frações. Então vamos supor aqui, porque ele quer deixar o exercício mais simples possível, tá? Que a economia está em um equilíbrio de longo prazo. E também que o M e o M asterisco são constantes no longo prazo. E vou assumir também que o Y asterisco, eu deveria ter colocado aqui. Y e Y asterisco também são constantes. Também, ou seja, todas as variáveis do lado direito da 1 são constantes. E eu chamo a atenção para o seguinte. Não estamos assumindo que o governo fixou a taxa de câmbio. Ou seja, que a taxa de câmbio constante é câmbio fixo. Não, não é isso. O câmbio pode flutuar, mas a situação da economia é tal que ela atinge um estado no qual a taxa de câmbio, pelas forças de mercado, de oferta e demanda, permanece no mesmo patamar ao longo do tempo. Tá? Então, agora que pensa, a economia está nessa situação estável, com a taxa de câmbio constante, qual deveria ser a previsão dos agentes econômicos para a taxa de câmbio um passo à frente? Então, ela deveria satisfazer essa desigualdade que está aqui. Lembrando que o E+, na anotação que a gente vem utilizando, é a previsão dos agentes econômicos para a taxa de câmbio um passo à frente. Então, se a economia atingir um equilíbrio, onde nada muda e a taxa de câmbio hoje é igual a 5, previsão da taxa de câmbio para daqui é um passo à frente, uma data à frente, também 5. Tá? Então a gente pega essa igualdade que a gente já discutiu, ou seja, que a taxa doméstica de juros é igual à taxa internacional de juros mais essa variação relativa da taxa de câmbio, né? Então essa fração aqui vai ser 0, porque o numerador é igual a 0. Então a gente fica só que o R é igual ao R asterisco. Tá? E vamos supor agora que o governo efetua uma expansão monetária. Nós temos um ΔM positivo. Então, o governo vai quebrar, com uma expansão monetária, ele vai quebrar aquela situação de equilíbrio estável. Você diz que as variáveis não mudavam de valor, não mudavam seus valores ao longo do tempo. O governo vai injetar moeda na economia. Os efeitos desse evento estão ilustrados na figura 10. A figura 10, se não me falha a memória, está na última página do PDF, que ela é grande. Então, 7, 8 e 9 nós já discutimos. A 11 a gente vai discutir depois. 11 e 12 a gente vai discutir depois, perdão. A gente vai trabalhar com a figura 10. Vamos ver. Uau! Figura 10. É uma longa explicação. Os senhores têm dúvidas sobre a matéria anterior? Dúvidas? Querem fazer perguntas? Então vamos lá, vamos só o que está acontecendo aqui, gente.
Você desenhou o seguinte, que nós temos, hoje é segunda-feira, nós temos aula quarta, aí temos uma aula segunda e prova quarta, não é isso? Ou eu estou esquecendo alguma coisa? Acho que sim. Tá. Então aqui acontece algo que acontece com frequência quando eu leciono esse tópico de ultrapassagem, seja nesta disciplina ou às vezes numa cadeira de quarto, quinto período da economia eu dou e discuto isso também. Que esse negócio de ultrapassagem é grande, leva 40 minutos, às vezes 1 hora. E comecei aqui agora, não vai dar para terminar hoje. Então assim, eu não quero começar a discussão da figura 10. Então vamos lá. Vamos só aproveitar. Temos ainda 15 minutos. Eu acho que não vale a pena a gente começar a figura 10. Então na aula que vem a gente vai retomar daqui. E vamos só aproveitar esses minutos finais, que é até mais do que necessário, inclusive se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu lembrei que tem algo para falar sobre um comentário sobre a taxa Selic, que alguém fez uma pergunta na aula passada. Vamos lá. Qual é a nossa situação? Então, como eu perguntei, mas não tinha certeza, deixa eu ver se aqui vai abrir, trazer isso para cá, deixa eu só trazer minha agenda para cá, que aí eu vejo com certeza. Ou seja, hoje é segunda 7, quarta 9 nós temos aula. Segunda 14 aula, quarta 16 aula. Então, o que provavelmente vai acontecer é que a gente vai encerrar este tópico 8 na aula de quarta e ainda vai sobrar tempo. No pior cenário, vai faltar um pouquinho deste tópico para o começo da aula do dia da segunda-feira que vem. Toda a aula do dia 14, segunda-feira e possivelmente parte da aula de quarta-feira, dia 9, depois de amanhã, já fique para dúvidas. Tá? É a situação. Então a gente vai começar a aula que vem aqui do final da página 3, entrando na discussão da figura 10, que é uma figura complicada realmente, grande, tem muita coisa ali. Tá? E tem uma discussão. Isso deve levar uns 40 minutos, talvez 1 hora, e aí a gente discute isso 8-3, possivelmente meia hora. Tá? E agora, então, fazer um comentário. No final da aula passada, teve um aluno, ou aluna, acho que foi uma aluna. Vocês estão me vendo aí? Tinha alguma coisa mudou aqui? Não, parece que voltou ao normal. Tá. Alguma aluna fez uma pergunta. Tem uma pergunta direta. Sim, dia 16. Não é isso? Não é isso, não é isso a marcação do dia do é? Sim, foi só para confirmar. Tá, posso confirmar aqui, desculpe. Que eu fechei a minha agenda. Já estou abrindo aqui. Google Agenda. Quarta-feira, dia 16, 19 horas, né? P2RI, tá? Sim. Então, alguém fez uma pergunta, a taxa Selic aqui aumentou, qual vai ser o impacto? Vamos lá, gente. Inclusive, quando eu era mais jovem, eu vivia acompanhando. Eu estava na faculdade, graduação de economia, eu vivia acompanhando o que acontecia. Vai subir a taxa de juros, vai descer, né? Quando eu estava na faculdade, a inflação era bem alta. Quando eu estava na graduação. Aí depois, com o tempo, fui perdendo o interesse, mas vai subir a taxa Selic. Já passei por períodos na vida em que a taxa Selic estava num momento que ela subia para combater a inflação, outros, como aconteceu recentemente, a taxa Selic foi mais baixa. Então, na verdade, que eu deveria ter olhado, na verdade, que eu pensava que a taxa Selic vai subir, isso vai ter um impacto sobre a taxa de câmbio, deve ter, mas o fato é, a gente já está entrando aqui no momento, a taxa Selic já vem subindo há algum tempo, tá? Já estava anunciado que ia subir e, na verdade, já vem subindo há algum tempo. E, por outro lado, então o que a gente está acontecendo aqui? A gente está num momento onde a taxa de juros no Brasil vem subindo, mas tem algo acontecendo na direção oposta. Isso aqui puxa a taxa de câmbio
deveria puxar a taxa de câmbio, o ER, para baixo. Porém, a taxa de juros americana também começou a subir, ou está anunciado que vai subir. Se os americanos têm a inflação muito alta, eles vão ter que apertar a taxa de juros. Então isso já puxa a taxa de câmbio na outra direção. Então, exatamente qual desses dois vai prevalecer, aí não tem muito que a gente possa dizer com base no que a gente estudou aqui, né? Então, o fato é que tem a elevação da taxa de juros no Brasil tende a puxar a taxa de câmbio, o ER, para baixo, valorizar o real. Porém, a elevação da taxa de juros dos Estados Unidos atua no sentido de desvalorizar o real. Tá? Então, temos forças distintas atuando. Forças que atuam em direções distintas, impactando a taxa de câmbio. Perguntas? Fala, Murilo. Era mais em relação à prova. Pode falar. Eu tinha perguntado no chat, né, se a matéria de hoje, em relação aos gráficos de cabeça para baixo, tem muita chance de cair na prova. Tem, faz parte da matéria da prova. Tá legal? Inclusive tem uma ou duas questões na lista referente ao tópico 9 que lidam com isso, tá ok? Ah, tá. Ok, pode. Estava tentando pegar alguma dica. Tá. Pode acontecer, faz parte da matéria da prova, eu posso dizer. Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Sobre matéria antiga, lista de exercício. Só confirmando, na segunda então só vai ser dia de dúvida, no caso. Quase certo, depende do andamento. Provável, eu acho que o mais provável é que a gente encerre esse tópico 8 que nós começamos a discutir na próxima aula, e ainda sobra um tempinho na próxima aula para tirar dúvida. Mas se por meu planejamento estiver errado e a gente não terminar o tópico 8, a gente termina na aula da segunda-feira antes da prova, tá legal? Ok? Tudo bem. Mas eu pensaria assim, pelo menos, aí se, por exemplo, suponha que eu erre meu planejamento, fica quase que a aula inteira na segunda-feira, semana que vem, cobrindo matéria. Aí a gente acha uma outra hora para tirar dúvida. Mas a prova, dia e hora da prova não muda, quarta-feira, 16. Tá? Mais perguntas, gente? Então, se vocês não têm perguntas, eu vou interromper a gravação. Isso eu tenho que fazer neste outro programinha aqui. E eu faço... Não é aqui.